abençoe, e também aqueles que vão ouvir essa mensagem através das nossas redes sociais. Todos sejam abençoados pela palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 16, a partir do verso 21, o Senhor Jesus fala a respeito da sua missão, a respeito da sua morte. E ele, conversando com os seus discípulos, ele diz: olha, eu vou a Jerusalém. Eu preciso ir a Jerusalém, porque eu tenho um mistério lá em Jerusalém. E ele fala com os seus discípulos: o Filho do Homem vai ser preso, enfim, e vai morrer. Pedro, enchendo-se de toda vontade, de todo amor por Jesus, ele diz: de jeito nenhum, o senhor não vai. E aí Jesus usa aquela palavra um pouco mais dura com Pedro. Pedro estava tentando impedi-lo de cumprir o seu ministério. E dentro desse esboço, dentro desse contexto, no versículo 24, Jesus fala algo muito interessante e muito importante para nós, os seguidores dele. E para aqueles que dizem que querem seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus, meu irmão, não é uma questão de modismo. Seguir a Jesus não é uma questão de religião. Seguir a Jesus não significa ser membro de uma igreja batista, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, presbiteriana ou qualquer uma. Não significa. Seguir a Jesus é muito além disso. Ser de Jesus significa ser de Jesus. E não apenas de uma igreja. A igreja existe para a gente se congregar com aqueles que são afeitos ao mesmo pensamento doutrinário, aos mesmos costumes, à mesma prática religiosa. Então a gente se une e forma uma igreja, um corpo, uma agência de pregação da palavra do Senhor. Então eu quero ler Mateus capítulo 16, versículo 24, dentro desse contexto que eu falei para os irmãos, onde Jesus anuncia a sua morte, a sua ressurreição, e Pedro tenta impedi-lo, e ele fala com Pedro, mais do que eu quero o verso 24. Mateus capítulo 16. Então Jesus disse aos seus discípulos, dentro daquela conversa que ele está tendo com eles, Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir a leitura. Então Jesus disse aos seus discípulos, ele não disse, aqui não é um sermão para as pessoas que ainda não haviam se convertido. É uma mensagem para aqueles que já tinham se declarado seguidores de Jesus. Então ele diz: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus queridos irmãos, o que significa negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? O que é que significa isso? Essa fala de Jesus aconteceu logo após um problema dele com o apóstolo Pedro. Eu já citei para os irmãos, porque está aí no nosso contexto, que Pedro tenta impedi-lo. Onde Jesus começa a mostrar mais claramente aos seus discípulos que ele sofreria, morreria e ressuscitaria. Capítulo 16, a gente vai ficar no capítulo 16, versículo 21, ele diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse
e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Dentro de Jesus está falando com os seus discípulos, explicando para os seus discípulos o clímax do seu ministério, o cumprimento principal da sua vida. Jesus não veio para ficar fazendo milagres, simplesmente. Ele fez muito milagre, faz hoje inclusive. Mas ele veio para caminhar nessa direção, na direção de Jerusalém, e mais especificamente na direção do Monte Calvário, do Gólgota. E aí, como os irmãos podem ler no texto, Pedro reprova essa fala de Jesus, tentando convencer Jesus de que não precisava acontecer nada disso, que eles dariam conta do recado. Versículo 22, diz assim o texto: então Pedro, chamando-o à parte, chamando quem? Chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Já abri um parênteses aqui. Irmãos, eu já disse isso recentemente. Cuidado quem você está ouvindo. Viu? Cuidado quem você está ouvindo. Eu torno a dizer, cuidado com essas revelações que estão por aí. Deus mandou te dizer, onde está escrito na Bíblia? Pode deixar que eu leia. Não, Deus falou comigo num sonho, então você sonhou, o sonho é seu. Cuidado, porque Pedro, ele está achando que está corretíssimo, ele quer defender Jesus, mas esse querer defender Jesus, ele está impedindo, ele está sendo usado pelo diabo. Tem muita gente sendo usada pelo diabo para te iludir, para te mostrar um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus. E não é o evangelho que Jesus veio pregar. É outro evangelho. E Paulo, em determinado momento, ele diz: se eu, qualquer um dos nossos aqui, até mesmo um anjo, chegar pregando outro evangelho, não aceite. Por isso que o exemplo dos bereanos é importante. Paulo pregava e eles examinavam. É assim, deixa eu ver. Nós não somos papagaios. Nós somos pessoas, nós somos gente, nós temos capacidade de pensar. Mas voltamos aqui ao nosso texto, que a gente tem a celebração da ceia hoje. Então Pedro, ele tenta evitar que Jesus vá cumprir aquilo que de fato estava para acontecer. Jesus então repreende Pedro de forma severa, mostrando que Pedro tinha deixado o diabo usá-lo para tentar desviá-lo da sua missão. E é justamente depois disso que Jesus diz: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, não existe evangelho sem cruz. Vamos passar agora a uma explicação, talvez não tão detalhada, do objetivo de Jesus ao dizer essa frase: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, Jesus está claramente identificando aqueles que de alguma forma simpatizam com sua mensagem, pessoas que o seguiam por algum motivo.
Conhecedores como os irmãos são do ministério de Jesus, os irmãos sabem que várias pessoas que compunham a multidão que seguia Jesus, muitos ali seguiam por causa dos milagres de Jesus, não por interesse de seguir o mesmo. Então são para essas pessoas que Jesus está dirigindo essas palavras. Ele olha para aquelas pessoas, para os seus discípulos e diz: se vocês querem me seguir. Parece que Jesus está deixando claro que segui-lo não é meramente uma decisão simples e sem consequência. Antes é uma decisão que precisa ser tomada de forma racional e com fé. E aqui cabe uma palavra, irmão. Da razão de muitas pessoas que se dizem crentes, eu não estou dizendo cristão, mas estou dizendo crente, e para ser um pouco mais específico, evangélico, e para ser mais específico ainda, membro de uma igreja, e para ser mais específico, uma igreja batista. A gente tem visto muitos que apenas carregam esses títulos de crente, de evangélico, membro da igreja, mas que na prática não está carregando a cruz, na prática não está seguindo aquilo que de fato Jesus mandou fazer. Me desculpe a expressão, mas é apenas enrustido. Uma expressão usada pelo pessoal aí do LGBT, precisa sair do armário. Mas não é para sair e dizer, eu sou crente. Não é para sair para viver como crente. Para testemunhar de Cristo, para carregar a cruz. E Jesus está deixando muito claro isso, nesse versículo do capítulo 16, versículo 24. Ele quer deixar claro que para segui-lo não é alguma coisa muito simples, não é uma decisão que eu tomo num momento de emoção, porque essa emoção não passa da porta. Tem as consequências. Tem as consequências. E se você não tem tido consequência por estar seguindo a Jesus, me desculpe. Você não está seguindo. Jesus prepara seus ouvintes para executar a sequência das exigências de aqueles que desejam seguir. Na sequência do versículo ele diz, a si mesmo se negue. Aqui Jesus tem como foco que aquele que deseja segui-lo precisa estar alinhado com a sua vontade, a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Quando nós começamos a seguir a Jesus, a nossa vontade precisa ser anulada. Eu disse hoje pela manhã aqui. Será que a gente não tem vontade de ver o carnaval? Será que a gente não tem vontade de ir no carnaval? Será que a gente não tem vontade de vestir uma fantasia de carnaval? Será que a gente não tem vontade de ver pornografia? Será que a gente não tem vontade? Tem. Mas por que a gente não faz? Eu disse hoje pela manhã, porque o amor de Cristo nos constrange. Não tem vontade de ir no bar, no boteco, sei lá onde, na churrascaria, no almoço com a família e beber algumas? Quem já bebeu, bebe. Tem vontade? Mas por que não faz? Por que não faz? Porque ele sabe que essas coisas não combinam com aquilo que Jesus está dizendo na sua palavra. A
si mesmo se negue para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus se choca muitas vezes com a nossa própria vontade. E quase, eu diria que quase sempre, porque a nossa tendência, a nossa natureza é carnal. E às vezes nós nos deixamos subjugar por essa vontade carnal. E começamos a dar prazer à nossa carne, a satisfazer os desejos que a gente tem. Os que seguirem a Cristo precisam ter a capacidade de considerar a vontade de Deus superior à sua própria vontade e terem atitudes claras, escolhendo a vontade de Deus e negando a sua própria quando for necessário. Como é que nós vamos experimentar a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, aquela vontade que nos satisfaz plenamente, quando nós crucificarmos as nossas próprias vontades? Não dá, irmãos. O próprio Jesus Cristo disse: não dá para servir a dois senhores. Ou você ama um, odeia o outro, ou agrada um, desagrada o outro. Não dá para servir dois senhores. Não dá para ficar com um pé na igreja e outro no mundo. Não dá certo. Por quê? Porque você não desfruta da alegria de nenhum lugar. Você não desfruta da alegria na igreja, da presença de Jesus, e nem desfruta da alegria do mundo. E quando morre, vai para o inferno. Por isso que Jesus está falando. Quer me seguir? Quer andar comigo? Ah, quero. Então presta atenção. Porque eu não estou te oferecendo outra coisa além de cruz. Eu não estou te oferecendo outra coisa a não ser a cruz. Não é uma cruz de madeira, um lenho, para você ficar igual o pagador de promessa daquele filme. Não, é outro tipo de cruz. Essa cruz significa subjugar a sua carne, subjugar suas vontades, subjugar seus desejos. Dizer não para os seus próprios gostos e dizer sim para aquilo que Jesus gosta. A vontade natural da carne é de ódio pelos inimigos e às vezes até mesmo pelos próprios irmãos. Mas o padrão de Jesus é de amá-los. Aqui precisa negar a si mesmo em apoio à vontade de Deus. Cristo mostrou como isso é feito quando orou pelo perdão daqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Negar a si mesmo, então, é um conjunto de ações diárias que vamos tomando à medida que esses conflitos de vontades aparecem em nossa vida. A gente vence. A gente vence. A gente vence se de fato a gente é um seguidor de Jesus. A gente vence se de fato a gente foi lavado pelo sangue do Cordeiro. A gente vence. Não pela nossa própria vontade, mas pelo auxílio que a gente recebe dele e pela disposição que a gente tem em seguir. Eu já contei aqui uma porção de vezes. Logo que eu me converti, com 17 anos de idade, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Pouquinho tempo depois de convertido, me deu uma vontade de fumar miserável. E eu armei uma estratégia para fumar.
Porque quem fuma, denuncia. O fumante denuncia a si mesmo. Não tem como esconder cheiro de cigarro. Não tem. Eu armei uma estratégia para fumar. Mas graças a Deus, Deus foi tão misericordioso comigo. Deus via a sinceridade do meu coração, mesmo propenso para o erro. Deus não permitiu. Eu comprei um maço de cigarro. Eu comprei uma caixa de fósforo. Acendi um cigarro. Mas eu não consegui dar uma tragada. Peguei aquele maço de cigarro, amassei ele todo, joguei fora, peguei aquela caixa de fósforo, joguei fora. Nunca mais. Mas quando a gente dá vazão à vontade, quando a gente deixa a nossa vontade prevalecer, a gente fuma uma vez, fuma duas, fuma três, fuma quatro, vai fumando. A gente bebe uma vez, bebe duas, bebe três, bebe quatro, bebe a vida toda, porque acha normal, porque aquela vontade não está sendo subjugada, ela está sendo praticada. Contrário àquilo que diz a palavra do Senhor. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Seguir a Cristo é tomar sobre si alguns sofrimentos que nós não teríamos. Algumas situações que nós não teríamos se não fôssemos crentes. Eu participei há muito tempo atrás, eu participei do seminário Atitude 434. Eu sou aliançado com o Senhor por uma vida de pureza sexual. E me preparei e sou um dos palestrantes também nesses seminários. Uma das perguntas que a gente faz no começo do seminário, para aquela turma que está servindo no seminário, que já fizeram. E aí, como é que foi? Depois que você fez o seminário, melhorou ou piorou? A resposta é: piorou. Por que piorou? Porque agora eu sei a verdade. Agora eu sei que eu preciso ter, conforme a palavra de Deus ensina, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3 e 4, que Deus requer de mim uma vida de pureza. Antes eu não pensava dessa maneira. Antes eu lia esse texto e achava que eu podia ver uma pornografiazinha, eu achava que eu podia me masturbar, eu achava que eu podia fazer. Não é problema. Mas agora eu sei que isso é pecado. E a partir do momento que eu tomo conhecimento de que aquilo é pecado, então a guerra acontece porque eu estou chocando com aquilo que Deus me ensina, que a palavra de Deus me ensina. Daí a ser pior. As lutas são maiores. Você costumava passar a perna nos outros, você aprende que isso está errado, que você não pode fazer isso, você tem que ser honesto. Quem ficava brigando com a esposa sabe que agora, como crente, não pode mais fazer isso. Tem que aprender 4 letrinhas. Sabe quais são as 4 letrinhas, Davi? As 4 letrinhas, para ver bem no caso. Obedecer. Centenas de crucificações aconteciam lá naquela época. Sempre estava alguém sendo crucificado, realizado pelos romanos. E muitas vezes de forma injusta. A cruz impunha o sofrimento, a dor, a morte de Jesus. Está deixando isso muito claro aos seus ouvintes, aos seus discípulos que estavam querendo segui-lo. Requer abnegação, requer entrega, e de uma maneira completa. Não dá para seguir a Jesus de maneira parcial. Não dá.
dá para estar aqui na igreja e dizer, eu sigo a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas depois deixa de segui-lo. No trabalho não dá bom testemunho. Na escola não dá bom testemunho. Na rua não dá bom testemunho. Na vizinhança não dá bom testemunho. Então Deus requer de nós essa entrega absoluta. E essa entrega ela precisa ser muito eficiente, muito forte, capaz até mesmo de enfrentar as mais duras perseguições, dores, dificuldades e coisas parecidas por causa do nosso amor a Ele, por causa do amor dele para conosco. Diariamente eu recebo vídeos de irmãos nossos que estão sendo sacrificados nesses países comunistas, onde não existe a liberdade de religião, ou onde a religião é controlada pelo Estado. Muitos irmãos nossos estão pagando com a vida, estão sendo executados de forma cruel. Por causa do amor por Jesus, por causa dessa abnegação de seguir a Jesus, de não negar o nome de Jesus. De forma prática, tomar a cruz é viver no dia a dia, fazendo as escolhas certas, que agradam a Deus, sem se importar com as consequências negativas, muitas vezes muito difíceis e dolorosas, que podem vir sobre nós devido à resistência do inimigo. Se eu falar que eu sou crente aqui na faculdade, Deus me livre. Se eu falar que eu sou crente aqui na minha empresa, meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer comigo, que vou ser mandado embora. Por causa de Jesus, seja mandado embora. Por causa de Jesus, sofra as chacotas, as gozações. Porque Ele passou tudo isso por mim, passou tudo isso por você. Ele assumiu a cruz de maneira verdadeira. Ele não assumiu a cruz de mentirinha. Ele assumiu a cruz de maneira verdadeira e foi até o fim. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele, na hora que ele viu chegando os carrascos, ele disse, gente, vamos bater um papo aqui, vamos conversar. Ou ele podia usar de um dos poderes miraculosos que ele tinha e resolver a questão, mas ele não fez. Ele passou por todo o traje. Ele passou por todo o sofrimento. E ele diz, você quer me seguir? Olha o meu exemplo. Você quer me seguir? Olha onde eu estou pisando. Siga-me. Toda essa benignação trazia em si uma grandiosa bênção, estar na presença de Jesus. Meus irmãos, às vezes a gente bate no peito e diz, eu estou seguindo Jesus. Estou assim com Ele. Mas quando a gente para e olha para a prática que a gente está tendo, a gente vai ver que não está seguindo tanto assim. E aí eu pergunto, está enganando quem? Está querendo enganar quem? Igual quando eu ia fazer caminhada ali no parque. Chegar e falar, Beatriz, eu já dei 10 voltas. Tivesse dado isso. Estou enganando quem? Beatriz.
Hoje eu trabalhei demais, mas enrolou o dia inteiro. Ficou nas redes sociais o tempo todo. Estar na presença de Jesus, compartilhando de sua companhia, de seu cuidado, de seu ensino, da sua ação poderosa. Assim, todas as difíceis escolhas, negar-se a si mesmo e de tomar a cruz, trazem alegria, ao invés de um medo paralisante. Foi exatamente isso que Pedro disse a Jesus em certo momento. Então perguntou Jesus aos seus 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João capítulo 6, versículos 67 e 68. Por isso, meu querido irmão e irmã, decida-se tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas seguir de maneira eficiente. Não de maneira enganosa, enganando-se a si mesmo. Não a Deus, não a Jesus. Nós não temos como enganar a Jesus. Nós não temos como enganar a Deus. Eu posso enganar minha esposa, eu posso enganar a igreja, eu posso enganar os irmãos, mas eu não engano Deus. Não tem como. Eu posso fazer as coisas no lugar mais escuro. Eu posso fazer. Às vezes eu penso, ninguém está vendo. Quem que não está vendo? Quem precisa ver está vendo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, membros dessa igreja, que não são membros dessa igreja, tome a decisão de seguir de fato Jesus. Pare de se enganar. Se você ainda não se converteu, se converta. Entregue a sua vida para Jesus. Receba-o como seu Senhor, como seu Salvador. E passe a segui-lo de maneira exemplar, de maneira completa, honrando o nome dele. Eu sempre falo com Beatriz, e Beatriz fala comigo. Eu não te traio, ou eu não faço as coisas erradas, não é sua causa, não. Sua causa, não. É por causa de Deus. Antes de ser fiel à esposa, antes de ser fiel ao namorado, ou sei lá quem for, é preciso ser fiel a Deus. Quem não é fiel a Deus não é fiel a ninguém. Tomar a cruz exige uma decisão verdadeira, uma decisão de fato, para poder caminhar com Jesus. Mas por que muita gente, e é muita gente, os chamados desigrejados, é muita gente, e eu não chamo desigrejados, eu chamo pessoas que se iludiram, por um tempo ficaram dentro da igreja, e aí entenderam que ali não era o seu lugar, que eles não davam conta de viver, porque as coisas do mundo a eles estavam dando mais prazer do que o próprio Evangelho. Então decidiram cair de cabeça. Por que isso acontece? Porque faltou a conversão. Faltou a conversão. Porque aquele que olha para Jesus, Jesus disse:
Não olhe para trás. Porque se olhar para trás, conforme eu preguei domingo passado, vai sentir saudade lá do Egito. Olhar para trás, você vai ver as coisas bonitas lá do mundo. Você vai ver as luzes lá do mundo. Você vai ver as coisas belas lá do mundo, te chamando. Vem. E às vezes você, porque não está firme, andando nos caminhos do Senhor. Mas digo para a ceia, feche seus olhos. Vamos orar. Ore pela sua vida. Pergunte-se a si mesmo: eu estou seguindo a Jesus Cristo de fato? Eu estou andando nos caminhos do Senhor verdadeiramente? Ou eu preciso me converter? Ou eu preciso entregar minha vida para Jesus? Para poder andar com Ele, caminhar com Ele, ser fiel a Ele. Eu dia que você tomar essa decisão, você não vai ter prazer nas coisas do mundo. Você não vai ter prazer na bebida. Você não vai ter prazer no cigarro. Você não vai ter prazer na pornografia. Você não vai ter prazer nessas coisas. Porque Jesus te satisfaz plenamente. Ore a Deus. Ore a Deus. Feche seus olhos. Converse com o Papai do céu. Coloque a sua vida diante dele. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Fale com o Senhor. Senhor, me dá força. Me dá força, Senhor. Eu quero te seguir verdadeiramente. Eu não quero desonrar o teu nome. Eu não quero te entristecer. Mas eu quero que o teu nome seja exaltado através da minha vida, através do meu testemunho. Olha, Deus. A Bíblia diz que Deus contempla um coração contrito, mas abate um coração orgulhoso. Fale com o Senhor. Peça para Ele. Pai Santo, no nome de Jesus, eu estou te agradecendo, Senhor, pelos ensinamentos da Tua Palavra e pela seriedade dela, Senhor, porque o Senhor nos quer perto do Senhor, o Senhor nos quer andando nos Teus caminhos, o Senhor nos quer plenamente satisfeitos do Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, continue falando conosco pela Tua Palavra. Nos dê a Tua bênção. Ó Deus, se alguém ainda não teve uma decisão verdadeira ao seu lado, que tenha, Senhor. Toque no coração, incomode agora, para que tenha essa decisão verdadeira, para te seguir, para tomar a cruz e seguir o Senhor. Enfrentando, andando na contramão desse mundo, não tendo prazer nas coisas da carne, mas tendo prazer no Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa a nossa igreja especialmente. Ajuda, Senhor, aqueles que ainda andam cambaleantes, trôpegos. Abençoe-os, ó Deus. Firma-os na fé, Senhor. Venda-lhe os olhos para as coisas do mundo, para que eles possam somente contemplar a beleza do Senhor. Ó Pai Santo, muito obrigado, Senhor.
Continue, Senhor, falando aos nossos corações. Agora que vamos tomar a ceia, lembrando aquilo que o Senhor fez por nós. A tua vida sendo dada por nós, o seu corpo sendo oferecido em sacrifício. Ó Deus, que a gente possa mirar no Senhor. E que ao tomar a ceia agora, Senhor, a gente possa tomar com essa convicção de que vamos fortalecer, de que vamos ser nutridos pelo Senhor. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Prepara os nossos corações. Queremos ser fiéis a Ti. Queremos Te louvar e Te adorar de todo o nosso coração. Portanto, limpe-o completamente.